Felizes Páscoas, feliz Páscoa da Ressurreição. Desejamo-las neste domingo da ressurreição do Senhor, com o qual se conclui a Semana Santa. Na Páscoa não desejamos algo que talvez venha a acontecer, não. Anunciamos mutuamente algo que aconteceu e que, além disso, Cristo nos prometeu a todos nós. Por isso estamos cheios de alegria e dizemos Feliz Páscoa da Ressurreição, e comunicamos-o porque estamos transbordantes de gozo e alegria. Vamos ler o Evangelho que hoje se proclama. E é João 20, versículos do 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro ao amanhecer, quando ainda estava escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saíram Pedro e o outro discípulo a caminho do sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro. Adiantou-se e chegou primeiro ao sepulcro, e, inclinando-se, viu os panos de linho estendidos, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro atrás dele e entrou no sepulcro. Viu os panos de linho estendidos e o sudário com que lhe tinham coberto a cabeça, não com os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou, pois até então não tinha compreendido a Escritura, que ele havia de ressuscitar de entre os mortos. Vamos ler atentamente alguns dos dados que este Evangelho nos dá, porque, em primeiro lugar, são de grande ajuda do ponto de vista histórico para ajudar a crer. Sim, fala-se de um estudo histórico crítico, isto é, como analisar se um texto antigo está a contar factos históricos ou está a fantasiar, não é? A isso se aplica o estudo histórico crítico. Pois bem, temos também deste ponto de vista muitos argumentos para afirmar a historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Quero fixar-me em dois em concreto. O primeiro, Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus. É a primeira a ir ao sepulcro, quando ainda estava escuro. Vê a pedra removida e corre a anunciá-lo aos apóstolos. Por isso São Tomás de Aquino chama-lhe a apóstola dos apóstolos. Pois bem, dá-se a circunstância de que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 coincidem em que as mulheres foram as primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado. Embora haja diferenças de relatos entre uns e outros, todos os 4 colocam as mulheres como primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado. E isto é algo providencial, porque lido a partir do nosso tempo, reforça em grande medida a historicidade do relato. Vou tentar explicá-lo, porque segundo os métodos histórico-críticos, em concreto, segundo o critério de descontinuidade. O que é isto do critério de descontinuidade? O critério de descontinuidade, ao estudar a historicidade de um facto que aconteceu de um relato que foi escrito há muito tempo, diz que um facto ali narrado tem de ser histórico, se não pode ser explicado pelo ambiente do seu tempo, se não pode ser inventado pela pressão do ambiente em que se vivia, se não pode ser explicado por aquele ambiente, então tem de ser histórico. E assim acontece neste caso, porque se dá o facto de que, sendo as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição, isso era impensável que alguém o tivesse inventado. Por quê? Pois porque o testemunho feminino tinha escasso ou nulo valor jurídico naquele tempo, não é? Portanto, não era pensável que alguém fosse colocar como primeiras testemunhas da ressurreição algumas mulheres, porque ninguém acreditaria. É impensável que os evangelistas, além disso homens, eles, tivessem inventado um relato colocando as mulheres como testemunhas, pois isso ia contra eles, não é? Portanto, estamos a falar de um critério de historicidade muito grande. Outro em concreto, como narra este evangelho que acabamos de ouvir. Como foram encontrados os panos de linho e o sudário por Pedro e João, volto a lê-lo.
Chegou também Simão Pedro atrás dele e entrou no sepulcro. Viu os panos de linho estendidos e o sudário com que lhe tinham coberto a cabeça, não com os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte. Quando diz, viu os panos de linho estendidos no chão, está a deixar claro que Cristo não sai do sepulcro como Lázaro. Saiu do sepulcro porque precisou de ser desatado para poder sair. No entanto, quando entram ali, encontram que os panos de linho estavam estendidos no chão. Não tinham sido desatados, quer dizer, utiliza-se inclusive o termo grego é acento agudo e mana. Como estavam os panos de linho? Mana quer dizer que estavam estendidos, aplanados, alisados no chão. Emana é a mesma palavra grega com que se expressa a diminuição de uma inflamação de uma parte do corpo. Por exemplo, uma abelha picou um corpo. Primeiro incha e depois desincha. É acento agudo e mana. Pois bem, esse mesmo termo é utilizado para dizer que os panos de linho estavam estendidos, aplanados, alisados no corpo, não estavam desdobrados, como teria acontecido no caso de alguém ter roubado o cadáver, mas desinflados. E acrescenta-se ao anterior que o sudário com que se tinha coberto a cabeça estava ordenado num lugar à parte. Ou seja, não tinha havido precipitação alguma, como acontece quando se rouba um cadáver. E aqueles vestígios visíveis, aqueles vestígios da ressurreição, embora não fossem provas por si só, devem ter tido um grande impacto em São João, no discípulo amado, já que o evangelho que ouvimos diz que desencadearam nele a fé. Então entrou, viu os panos de linho desta forma e então diz, viu e acreditou. Pois bem, estes dois detalhes a que me referi antecedem a prova maior, que é da ressurreição de Cristo, que serão as suas aparições. Cristo ressuscitado apareceu, deixou-se ver, deixou-se tocar, e estes serão os próximos evangelhos que se irão relatando, proclamando, nos dias da oitava da Páscoa que agora vêm. Pois bem, e além disso, além de falar destes argumentos sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, também creio que é preciso ir mais além, obviamente, e falar do sentido salvífico da ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é para nós esperança na nossa ressurreição. Porque celebramos a vitória do primogênito de entre os mortos. Assim o diz Colossenses 1,18. O primogênito quer dizer que é o irmão mais velho, mas tem irmãos mais novos. Se o primogênito de entre os mortos ressuscitou, os irmãos mais novos também esperamos ressuscitar. Ou seja, proclamamos uma esperança fundada num acontecimento. Que Cristo ressuscitou e a nossa esperança funda-se na sua ressurreição. E além deste aspecto de que a ressurreição de Cristo é a esperança da nossa ressurreição, também temos de sublinhar o facto de que é um chamamento a viver uma vida nova. Vida nova ressuscitada. A ressurreição de Cristo é um chamamento a viver já desde agora essa vida, sem esperar pela seguinte, desde agora, diz a segunda leitura de hoje. Que é de Colossenses 3, 1, 4. Por certo, uma leitura maravilhosa, que vos aconselho a ler com atenção. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, procurai os bens do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Aspirai aos bens do alto, não aos da terra, porque morrestes e a vossa vida está com Cristo escondida em Deus. Ou seja, ter uma vida ressuscitada desde já, vivendo na graça de Deus, gozando de viver na graça de Deus. A primeira conclusão da ressurreição de Jesus Cristo é o dom da sua graça, para poder vencer o pecado vivendo na graça de Deus e assim já antecipar a ressurreição final, que esperamos pela graça de Cristo. Feliz Páscoa da Ressurreição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.